Boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta tarde maravilhosa, nessa cidade linda, bela. Eu vim de Goiás, eu sou de Anápolis, lá pertinho de Brasília. A vida toda, nasci ali, cresci, me casei, tive filhos naquela cidade. E quando a gente falava no Sul, a cidade referencial para nós lá é Porto Alegre. E então a gente tinha assim aquela coisa, né, que o Sul, tudo que se relaciona com gaúcho, com costumes, né, tradição, é Porto Alegre, é Rio Grande do Sul. E eu tenho uma filha única, né, de mulher, e 3 filhos homens. E eu tive o privilégio da minha filha casar com um rapaz daqui de Canoas, né? Eu sou muito feliz por isso. Tenho meus netinhos, né, um casal de netos, que são descendentes de gaúcho. E eu fiquei muito feliz de mudar para cá, para Santa Catarina. Estou um pouquinho longe, mas poucas horas de viagem a gente chega até aqui. Né? Moro em Balneário Camboriú há 10 anos, nós moramos ali. E eu estou aqui essa tarde para conversar um pouco com vocês. E eu gostaria de pedir um favor, que todas que estivessem de costa se virassem para cá. Eu sei que aqueles bancos lá do meio é um pouco complicado, mas talvez se tivesse alguma cadeira vazia, que vocês pudessem se levantar. Eu me sinto assim como se eu estivesse numa sala de visita, né, da minha casa ou na casa de vocês, onde nós vamos sentar, tomar um chazinho, conversar, vamos falar algumas coisas, contar algumas coisas, né? E eu quero me sentir desse jeito e quero que você se sinta assim também. Nós estamos aqui entre amigas. Eu não sei o nome de vocês, mas eu sei que Deus, quando Ele agendou no céu esse dia, essa data, né, 13 de maio, Ele sabia que todas vocês iriam estar aqui. O nome de vocês foi agendado também. Foi um convite e vocês aceitaram esse convite. E nós estamos aqui, véspera do Dia das Mães. Deixei em Balneário Camboriú todos os filhos, netos, genro, noras, e não vou almoçar com ninguém amanhã porque não vai dar tempo, somente para estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Estou doando para vocês o meu Dia das Mães. Vou chegar em casa no final da tarde. Minha filha já me ligou, eles já ligaram, se nós não tem como, nós não vamos chegar e não vamos correr, nós vamos ficar tranquilos. E esse dia, eu sei que Deus preparou, tanto para vocês como para mim também. É um privilégio estar aqui com vocês. Amém? Amém. Quantas de vocês aqui têm um sonho, teve um sonho na sua vida, e que esse sonho não se realizou, e você às vezes até esqueceu desse sonho, não se lembra mais dele? Muitas vezes você é uma pessoa frustrada porque esse sonho não se realizou. Levanta a mão assim, quem teve um sonho, ou tem um sonho, um desejo de formar, ter uma formatura, o desejo de morar em outra cidade, ou até conhecer um país, o desejo de casar com alguém que você amou tanto e não casou, desejo de ter tantos filhos e não teve, o desejo que seus filhos fossem formados e eles não fizeram nada. Se você tem alguma coisa nesse sentido, faça assim com a mão, para que eu possa saber que vou me identificar com vocês. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu também tive sonhos na minha vida. Eu tive sonhos na minha vida. Desde pequena, de adolescente, eu tive sonhos maravilhosos. O primeiro sonho que eu tive na minha vida foi de ter conhecido meu pai e de ter um pai. Meu pai, quando ele morreu, eu tinha 10 meses de idade. Sou a caçula de 5 filhos. E eu cresci com esse sonho
esse sonho de ter um pai. Eu nunca falei a palavra pai, meu pai. Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca sentei no colo do meu pai. E era um sonho que eu tinha. Era de ter esse pai. Outro sonho que eu tive, e esse sonho não se realizou. E outro sonho que eu tive, eu tinha muita vontade de me casar e ter um marido bem romântico, um marido assim que me amasse. Eu sempre li muito, li romances, livros. Nós moramos numa cidade, no lugar que nós moramos, não tem lareira, não tem frio, não tem muitas flores como tem aqui. E como eu já lia muito e eu sempre gostei dessas coisas, eu sonhava, eu fechava meus olhos e me imaginava casada com um homem que me amasse, um homem que me abraçasse, um homem que falasse para mim que eu era preciosa, importante para ele. E que ele chegasse à tarde em casa, nós dois sentássemos no sofá, né, diante de uma lareira. Eu não sabia nem como era uma lareira, eu lia só nos livros, porque naquele tempo, adolescente, sentava e sentindo aquele calorzinho ali abraçado, eu abria essa janela e beirando a janela aquela jardineira, aquela floreira cheia de flores. Era um sonho que eu tinha. E isso não aconteceu. Outro sonho, o terceiro sonho que eu tive, era de formar em direito, ser advogada, ser uma juíza. Era o maior sonho da minha vida. Foi o meu terceiro sonho. E eu não sou formada em direito, eu não sou advogada. Conheci um rapaz, eu tinha 18 para 19 anos, e eu conheci um rapaz árabe, sírio, nascido na Síria, filho único. E nós começamos a namorar. E eu pensava que aquele rapaz era aquele dos meus sonhos, daquele casamento maravilhoso, aquele marido tremendo que ia me amar, que ia fazer muitas coisas maravilhosas para mim. E eu me dediquei completamente, né, naquele sonho e desejosa de casar e ser feliz, né? Eu queria ser feliz. Quantas de vocês, quando foi para casar, casou pensando em ser feliz? Eu pensei em casar e ser feliz. Era um dos meus sonhos grandes, ter aquele marido e ser feliz e abençoada. E nós nos casamos, e o nosso casamento já começou tumultuado. Por que ele começou tumultuado? Eu estou um pouquinho atrás, só por causa de vocês, querida. E sempre estou esbarrando aqui. Não tem como vocês sentarem um pouquinho para frente, não, né? Tá bem? Tá tudo bem? Ah, eu não quero ficar de costas para vocês, tá? E eu quero dizer para vocês que o nosso casamento já começou tumultuado. Por quê? Ele, filho único, os pais dele, quando ficou sabendo que ele queria casar e com quem ele queria casar, os pais dele não deixou, não aceitaram. Ele ainda era de menor, ele não tinha 21 anos de idade. Ele não tinha feito 21 anos. E os pais não deixaram por quê? Por dois motivos, eles disseram. Primeiro, eu sou brasileira, eu era brasileira. Eu não queria que o filho casasse com uma brasileira. Segundo motivo, pobre. Eu era de família pobre. E ele não. E os pais achou que era um terror casar com uma brasileira pobre. Né? Se pelo menos tivesse dinheiro, ainda salvava a situação. Mas não. E ele, para casar comigo, ele saiu de casa. Saiu assim, a mãe gritando, porque era uma senhora bem idosa já, ela quando deu a luz dele, ela tinha mais de 40 anos. E ele saiu de casa, ele esperou completar os 21 anos, e pegou as coisas dele, nós casamos, e fomos viver juntos na nossa casa. Só que a nossa casa não tinha lareira, não tinha floreira, não tinha nada, porque era uma casinha bem simples, bem
pequena, e ele perdeu todas as mordomias, o pai não deu nada, não quis ajudar, a minha família não quis também que eu casasse porque achou um absurdo eles não querer que ele casasse comigo, e nós fomos viver a nossa vida na maior, sim, das dificuldades, ele trabalhando. Aí com 2 anos de casado, ele passou, surgiu a faculdade de Direito lá na nossa cidade, que não tinha ainda, e ele falou que queria fazer o curso de Direito, porque o sonho dele era fazer Medicina, mas como ele não tinha condições de fazer Medicina, porque tinha que sair até do estado naquela época para poder fazer Medicina. Hoje não, hoje tem as faculdades maravilhosas lá, universidade, tudo, mas naquele tempo não tinha. E ele não queria Direito, ele não gostava, mas queria fazer um curso superior. E eu disse para ele que eu queria fazer Direito. Ele falou, eu faço e depois você faz. Quer dizer, era o meu sonho e não o sonho dele. Mas ele foi fazer o curso de Direito. Os primeiros tempos de casado, ele foi daqueles maridos que chegava em casa, ele chegava revoltado, porque perdeu tudo. A nossa casa, o nosso barracão, meado, onde nós morávamos, era todinha, as 3 peças, que era um quarto, uma cozinha, uma sala, do tamanho do quarto dele na casa dele. Então, eu creio que ele era muito revoltado com isso. Perdeu tudo, perdeu mordomias, dinheiro, posição, perdeu aquele quarto maravilhoso para ir viver com uma menina pobre, num barraco pequeno, sem móveis, sem nada, porque ele não teve condições de comprar. E ele chegava tão revoltado em casa. O primeiro dia nosso, que foi de casado dentro daquela casa, que eu fiz almoço esperando ele chegar, ele chegou, ele não quis almoçar. Ele começou a beber. E ele foi bebendo, bebendo, bebendo e não almoçou. E daí para frente, as coisas só foram acontecendo cada vez pior, só piorando, só piorando. Quando surgiu a faculdade de Direito, que ele falou que ia fazer o curso, que ele queria se formar em Direito, não porque ele gostasse, mas porque ele queria um curso superior. E como as nossas dificuldades aumentaram muito mais. Porque então ele precisava de ir para a faculdade, nós não tínhamos carro, precisava de pagar a faculdade e eu comecei a trabalhar para ajudá-lo. Eu comecei a trabalhar com decoração. E comecei a trabalhar e trabalhando e ajudando e fazendo uma coisa e fazendo outra. E os filhos foram nascendo, nasceu o primeiro. Depois, com 1 ano e 5 meses, 6 meses, nasceu a segunda filha. E depois nasceu o terceiro. E depois nasceu o quarto. E ele se formou em Direito. E a nossa vida era um caos. Aquele sonho de um marido que me amasse, que me abraçasse, que fosse... Ele era grosseiro, estúpido, bruto, ele chegava em casa bêbado, ele quebrava tudo, egoísta, um egoísmo doentio, porque na casa dele tudo era dele, tudo era feito para ele, todas as coisas, todas as atenções eram para ele, e aquele egoísmo, algo doentio, aquilo foi com ele. Foi com ele. E ali, o que acontecia? Ele queria que tudo dentro da casa fosse do jeito dele, do jeito que ele gostasse, que ele gostava. Quantas vezes ele chegava em casa, se tinha uma coisa fora do lugar, ele já gritava, ele brigava, ele chutava tudo. Eu estou falando grosseiro, não é aquela grosseria, oh, não faz isso, ou qualquer coisa, não. E eu fazia, aí nós começamos a melhorar a nossa situação financeira, porque os dois trabalhando, ele trabalhava e eu trabalhava, e a nossa situação foi melhorando, foi melhorando. Quanto mais a nossa situação financeira melhorava, mais o nosso relacionamento conjugal piorava. Piorava cada dia mais. Eu não tinha o amor dele, eu não tinha o carinho dele, ele não me observava, ele não me reparava. Eu fui perdendo gosto pelas coisas, eu só trabalhava, cuidava daquelas crianças, eu ajudava ele de todas as formas.
E eu fui perdendo o gosto por tudo. Eu já não tinha mais vontade de me arrumar. Eu não tinha vontade. Eu com 25 anos, que eu tinha a idade de 25 anos, eu comecei a ficar com o meu cabelo branco. Meu cabelo foi embranquecendo. Eu não tinha, assim, prazer, eu não tinha alegria. Porque eu sabia como ele saía de casa de manhã, e eu nunca ficava sabendo como ele ia chegar no final da tarde. Mas eu estava sempre preparada para o que desse no final da tarde. Quantas vezes ele chegava em casa bêbado, quebrava tudo dentro de casa. Se eu fazia almoço, ele chegava, se ele não gostasse de uma determinada comida, ele xingava, saía chutando, batendo as portas e ia embora. Voltava para o trabalho. Trabalhador ele era demais, trabalhava muito, e a prova é tanto que nós ficamos bem, nós fomos ficando bem de vida, bem de situação, e depois ele comprou uma casa e nós reformamos essa casa, e daquelas 3 pecinhas que nós morávamos no início, a minha casa passou a ter 22 cômodos, eram 6 banheiros, 4 suítes maravilhosas, garagem para 4 carros, a situação financeira foi melhorando, porque o árabe, quando ele quer ficar bem de vida, ele fica mesmo. Ele é muito trabalhador. E tinha uma esposa do lado dele que trabalhava junto com ele, que não, sabe, não tinha preguiça, e nós dois ali tentando melhorar a nossa situação. Mas de nada adiantava, porque nós tínhamos toda a fartura, todo o conforto, mas faltava o principal dentro daquela casa. Faltava amor, faltava entendimento, faltava compreensão. Os filhos criados naquele ambiente, aquele pai grosseiro, aquele pai que quando escutava o portão eletrônico abrindo, sabia que ele estava chegando, cada um escondia dentro de um quarto, porque ele já chegava só vendo as coisas que estavam erradas, o que estava errado, o que estava fora do lugar, porque era só isso que ele via. Ele não via uma qualidade em mim, ele não via uma qualidade nos filhos, sabe? Era só agredindo, nos agredindo com palavra, com atitudes, era a maneira que ele nos tratava. E eu sempre digo que naquela época, literalmente, eu com os meus filhos, nós vivíamos no fundo de um poço. Nós vivíamos ali, oprimidos por tudo aquilo. Eu lembro uma vez que na porta da nossa casa tinha a garagem, como eu disse, é uma garagem para 4 carros, então é uma garagem muito grande, a rua, e do outro lado tinha um barzinho de final de tarde. Aqueles barzinhos que o pessoal coloca as mesas na porta e o pessoal chega, os bancários, os médicos, tudo vem, antes de ir para casa, senta ali para tirar gosto, tomar uma cerveja. E eles começavam a parar os carros na porta de casa. E quantas vezes eu ficava ali naquela porta, impedindo aquele povo de parar o carro. E eu trabalhava, eu ia para dentro, eu fazia as coisas, eu voltava e parava ali na porta, quando ia parar um carro, falava, por favor, não para. Por favor, não pare, meu esposo está chegando. Vigiando. Eu penso assim, que as pessoas me olharem e pensar que aquela mulher deve ser louca, porque fica ali impedindo os carros de parar na garagem da nossa casa. Porque eu sabia que a hora que meu esposo chegasse em casa, o que poderia acontecer. Quantas vezes ele chegou? Às vezes eu chegava lá e já tinha carro parado. E eu ficava de cá olhando para aquele barzinho, ficava assim, para ver se alguém me via e pedir para vir tirar aquele carro. Para vir tirar. E ninguém aparecia para tirar o carro. O meu esposo chegava, parava o carro dele. Ele trocava de carro 2 vezes no ano, uma vez no ano, aquele carrão. Ele vinha, parava aquele carro na porta, na rua, trancava, descia, subia para o nosso quarto, que era no andar de cima, ia tomar banho, e o povo não podia passar naquela rua. Era impedido o trânsito, nem de um lado e nem de outro. O dono do barzinho, muito amigo nosso, quantas vezes eu batia na porta do quarto e pedia dar a chave do carro, precisa de tirar aquele carro. Ele falava assim, manda eles passar por cima, manda passar por cima. E às vezes ele descia, chegava lá com o revólver na cintura e ficava assim, quem é o filho? Aquelas palavrão que vocês já conhecem. Quem é o filho? Vem tirar esse carro. Vem tirar. Quantas vezes o dono daquele bar vinha, pegava a chave da mão dele, tirava o carro para que as pessoas pudessem passar o carro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso tudo era dia após dia. Quando não era uma coisa, era outra. Eu sou decoradora, formada.
e eu trabalhava com decoração de eventos. Eu me lembro um dia que eu estava arrumando um salão de festa, porque o casamento ia ser de manhã, 11 horas da manhã. E eu estava lá à noite, preparando, fazendo toda a decoração, quando o meu filho chegou, o meu filho do meio, chegou e falou: mãe, quase que meu pai morreu agora. Ou quase que ele matou alguém. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: a história do carro. Do outro lado, apontou o revólver para ele. Depois a pessoa, o dono do bar contou, disse que ele ficava lá: eu vou matar aquele turco, chamava ele de turco, eu vou matar aquele turco, ele vai ver, eu vou matar ele, Disse que virou uma confusão. Eu falei: graças a Deus que eu não estava lá, porque eu acho que eu iria morrer. E eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu conheço Jesus, tive um encontro com Jesus há 41 anos atrás. Há 41 anos atrás eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. E a minha vida é entregue nas mãos dele. E eu, toda a vida, eu orava por ele, pelo meu marido. Eu orava pelos filhos. Eu orava pela minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de oração. Eu sempre fui uma mulher de ir para a igreja. Eu sempre fui uma mulher de buscar a presença de Deus. E por que acontecia tudo isso comigo? E a minha vida era desse jeito. Criei meus filhos, aquelas 4 crianças, dentro de uma igreja. Levava essas crianças para a igreja. Orava junto com aquelas crianças. Falava do amor de Deus com aquelas crianças. E a nossa vida era um verdadeiro inferno. Quantas vezes esse meu marido tentou me matar? Eu lembro de uma vez, era uma terça-feira, eu fiz o jantar, coloquei na mesa e chamei os meus filhos para ir à igreja. E quando nós estávamos saindo, ele estava chegando. Eu disse para ele que o jantar estava na mesa, estava servido. Quando nós entramos no carro, nós ouvimos barulhos tremendos lá dentro. E eu fui para descer, e meu filho que estava no volante, ele disse assim: mãe, não vai, vamos para a igreja. E nós fomos para a igreja. Chegamos lá, chegamos um pouco cedo, a igreja estava fechada. E quando nós saímos da porta da igreja, paramos na porta de uma casa de uma pessoa amiga, e nós paramos ali, e essa pessoa veio conversar conosco. E nós escutamos o barulho de um carro cantando pneu, em alta velocidade. E aquele carro virou em alta velocidade e parou do meu lado. E quem era? O meu marido. Ele saiu atrás de nós. Ele saiu e foi na igreja. Chegou na igreja, a igreja estava fechada. E ele virou a esquina. Quando ele virou, ele deu com o carro nosso. E ele parou. Eu não lembro das palavras que ele me disse. Eu só lembro que ele estava sem camisa e ele gritava tanto. As únicas palavras que eu me lembro que ele disse foi assim: você vai me pagar quando chegar em casa, sua desgraçada. Foi a única palavra. Dentre todos os palavrões que ele disse, foi só essa que eu me lembro. E aquela pessoa que estava conversando conosco falou assim: eu aconselho vocês voltar para casa. Não fica na igreja não, volta para casa. E nós voltamos. Quando nós paramos lá na porta de casa, que o portão abriu, eu comecei a sentir cheiro vindo de dentro lá de casa. Porque na nossa casa, na sala de jantar, tinha um balcão com conservas de pepino, de batatinha, de cebola. O árabe gosta disso, azeitona, tinha aquelas conservas. E eu comecei a sentir aquele cheiro forte vindo de dentro. E nós entramos. Eu, com o meu filho do meio, com a minha filha e com o filho caçula. E quando nós começamos a entrar, e aquele cheiro forte que nós chegamos, a nossa sala de jantar, e depois tinha uma varanda e um pátio bem pequeno, assim, não muito grande, onde tinha uma churrasqueira e tudo. Que nós chegamos ali, nós não entendemos nada. Porque as paredes estavam escorrendo de coisas, porque ele quebrou, jogou tudo nas paredes, quebrando. O que tinha de cacos, de coisas, quebrar, aquelas panelas de comida, a comida toda, estava tudo que vocês possam imaginar que tinha na cozinha, naquela sala de jantar, estava tudo jogado. O meu filho mais velho foi chegando, pegou uma pá e começou a querer tirar aquilo, quando nós escutamos o barulho do carro dele entrando na garagem.
E o meu filho falava assim, eu vou chamar meu avô, porque meu sogro morava ali perto. Só que não deu tempo. E ele entrou, sem camisa. Ele só foi entrando e pegando no meu braço. Ele falou que eu ia pagar quando eu chegasse em casa. E ele foi me arrastando e me empurrando, e os filhos gritando, solta minha mãe. E ele me jogou dentro de uma sala, que nós chamamos assim, depois da sala de jantar, e fechou a porta, me jogou no sofá. E os filhos gritavam e batiam na porta, solta minha mãe, solta minha mãe. E ele abria, ele dava chute, ele mandava a mão, ele puxava o cabelo e fechava a porta novamente e tirou o revólver. E falava para mim, abre sua boca agora, eu quero te encher a boca de bala. E eu calada, ele falava, fala, eu quero te matar agora, eu quero que você fale. E eu calada. E ele gritava tanto, os filhos gritavam, ele abria a porta, ele batia nos filhos, ele voltava para trás. Depois de muito tempo, eu não sei quanto tempo, eu acho que ele cansou, ele sentou assim, encostado na parede, ele mandava a cabeça na parede, e eu pensava, ele vai arrebentar a cabeça agora, ele vai arrebentar. E eu dizia para ele, eu falava assim, olha, eu tentando falar, quando eu vi que ele sentou e ficou daquele jeito, eu falava assim, Deus, ele falava, não fala em Deus, não fala. Você não tem Deus, não fala em Deus. E eu ficava calada. E eu tentava falar novamente, e aquilo passou muito tempo, foi acalmando, acalmando e passou. Essa foi uma das vezes que ele tentou me matar. Outra vez ele tentou me matar com uma alavanca de pedreiro, desse tamanho, uma ponte aguda, 1,20 m de cor. E ele pegou essa alavanca para enfiar em mim. Isso era sempre. No carro, quantas vezes ele pegava a porta do meu lado para destrancar, para me jogar do carro para fora. O desejo dele era me matar, era acabar com a minha vida. Existia algo assim nele, em mim, na nossa casa, que era um verdadeiro, eu creio, um verdadeiro inferno. Porque nós não tínhamos paz, nós não tínhamos alegria, nós tínhamos conforto, nós tínhamos fartura, nós tínhamos tudo do bom e do melhor. Os nossos filhos começaram a fazer faculdade. A minha filha mais velha é biomédica, começou a fazer faculdade em Goiânia, que é a capital, 40 quilômetros de Anápolis, é a cidade onde nós morávamos. Nós tínhamos apartamento no centro da cidade. O nosso terceiro filho fazendo cursinho para medicina. Os nossos filhos tinha assim, tudo do bom e do melhor, calçado, roupa de marca, era tudo assim. Nós tínhamos muito conforto, muita fartura, porque o árabe ele é muito farturento, ele gosta de ver o povo bem alimentado, casa boa, então ele era desse jeito. Mas nós não tínhamos paz, nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos nada. Era uma vida que era um verdadeiro caos. Eu me via naquele fundo de poço, sabe? Triste, angustiada, infeliz. E eu quero resumir para vocês, não vou me estender mais, mas eu quero dizer para vocês, a minha vida com esse marido desse jeito durou 23 anos. Foram 23 anos que nós não tínhamos paz, que nós não tínhamos alegria. Eu não sabia o quanto ele ganhava, ele não me dava dinheiro. Eu trabalhava com decoração, me formei em decoradora, montei uma loja de decoração pequena e foi crescendo essa loja, e eu trabalhando. Eu tinha vontade de ter um carro, tinha vontade de dirigir, aprendi a dirigir. Essa semana mesmo eu estava olhando minha carteira antiga, tem 30 anos que eu tirei a carteira. Fazia 17 anos que eu tinha tirado a carteira, eu nunca tinha dirigido. Ele tinha condições de me dar carro, ele nunca me deu um carro, ele nunca deixou eu tocar no carro dele, ele nunca deixou, tudo na casa era dele, é meu. Ele falava minha casa, meu carro, meu isso. Então eu era nada para ele, eu era nada, um zero à esquerda, eu era para ele. E aquela vida infeliz. 23 anos, eu orando, indo para a igreja, falando com Jesus, junto com os meus filhos, durante 23 anos, eu com aquela vida infeliz daquele jeito. Não tinha paz, não tinha alegria, tomei nojo dele, eu não deixava ele me tocar mais.
Relacionamento sexual nosso era um caos, era um caos. Ele chegava bêbado, andando de 4, subia as escadas de 4. Ele entrava para dentro do banheiro, ele fazia coisas ali fora do vaso, que eu não preciso de explicar para vocês aqui. Coisas terríveis. Não tomava banho, porque de tão bêbado, e deitava, ainda queria ter relacionamento comigo. Eu não deixava ele tocar em mim. Eu tinha nojo, eu tomei nojo dele. Ele fedia, ele tinha um mau cheiro. Ele podia até tomar banho, que aquele mau cheiro não saía dele. Ele tinha aquele mau cheiro. Nós não tínhamos vida sexual. Nós não tínhamos nada, eu e ele. Nada. Os filhos tomaram raiva dele. Os filhos falavam, esse cara, mãe, por que a senhora não larga desse cara? Mãe, a senhora não precisa desse cara. Era assim que os filhos falavam. Os filhos não queriam. A minha filha, essa, que eu falei que é casada com esse rapaz de Canoas, essa minha filha, ela falava, eu não quero casar. Eu não quero, eu tenho medo de casar. Porque ela imaginava que todos os homens fossem igual ao pai. Ele chamava os filhos assoviando. Ele punha os 2 dedos na boca e assoviava. Tratava igual uns cachorrinhos. Os filhos estavam lá fora brincando, né, adolescente, tudo. Ele assoviava, tinha que todo mundo entrar para dentro. Tinha hora de entrar. Se eles demorassem um pouquinho lá fora, ele trancava tudo e não queria deixar os filhos entrar. Nós tínhamos uma vida, sabe, desgastada, acabada. Seria fechar uma cortina, e as cortinas tudo era eu que fazia, porque eu tinha loja de decoração. Ele ia fechar as cortinas, se o rodízio emperrava um pouquinho, ele só puxava assim, arrancava com o trilho, arrancava com tudo, e embolava assim e jogava muito longe. Eu lembro uma vez que ele entrou para tomar banho, e o box do nosso banheiro, eu não sei o que aconteceu, quando eu escutei, foi um barulho tenebroso. Eu não sei o que ali aconteceu naquele box, que ele rebentou o box do banheiro inteirinho e saiu arrancando aqueles pedaços do box e jogando tudo fora. Nós tínhamos uma central telefônica na nossa casa, porque a casa tinha 6 ramais de telefone. Nós tínhamos 3 linhas de telefone, porque era muito grande a casa. E a central ficava na sala de jantar, tinha um barzinho e ficava ali naquela sala de jantar. Se ele chegasse no banco, e chegasse naquele banco e visse que a conta do telefone ultrapassou o que ele queria, ele chegava em casa, ele arrancava a central inteirinha, ele fez isso muitas vezes. Ele arrancava aquela central de telefone, ele jogava longe aquilo, com aqueles fios, arrancava, ficava 3, 4, 5 dias daquele tudo desmontado. Aí depois ele vinha, mandava arrumar e arrumava tudo novamente. Eu quero falar para vocês, minha querida, foram 23 anos. 23 anos, literalmente, nós no inferno. Eu e meus filhos. Eu me lembro um dia, o nosso 3º filho ia prestar vestibular para medicina. Isso foi em fevereiro de 89. E o nosso 3º filho ia prestar vestibular de medicina em Goiânia. E a nossa filha estava de férias. Ela estava em casa. Então, no domingo, eu e o meu esposo fomos com esse nosso 3º filho para Goiânia para ele prestar a primeira prova de vestibular. E ele prestou a primeira prova de vestibular. Quando terminou, nós almoçamos juntos, nós 3, eu e meu esposo e nosso filho. E quando foi no final da tarde, meu esposo voltou para Anápolis, que é a nossa cidade, 40 quilômetros, né, de Goiânia, que é a capital de Goiás. E ele voltou para casa. E eu fiquei lá em Goiânia com o nosso filho, porque ele ia prestar vestibular na segunda-feira, na terça e na quarta. Só que na segunda-feira de manhã, eu quero que vocês ouçam bem o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Na segunda-feira de manhã, nós acordamos, meu filho foi para a faculdade e eu fiquei no apartamento. E comecei a dar uma arrumada, colocando algumas coisas no lugar. E de repente algo começou a acontecer comigo. Eu comecei a me lembrar do meu marido. Mas eu comecei a me lembrar dele de uma maneira diferente. Eu comecei a sentir saudades dele. E eu comecei a lembrar de coisas boas que ele fazia. Eu comecei a lembrar que ele era um marido provedor. Ele colocava tudo dentro de casa. Ele nunca deixou nós passarmos falta de nada.
Os filhos estudavam em faculdade particular, sustentava aqueles filhos na capital ali, estudando, pagando tudo, com empregada cuidando deles. E eu comecei a me lembrar de todas as qualidades dele, e eu não via um defeito, eu não me lembrava de nenhum dos defeitos. E eu comecei a pensar que eu estava ficando perturbada, mentalmente perturbada. Liguei a televisão, pus o som da televisão bem alto, para que eu não pudesse ouvir os meus pensamentos. Mas nada acontecia, porque eu continuava pensando. Eu peguei, desliguei a televisão, pus, naquele tempo não tinha CD, era fita cassete. Eu coloquei no aparelhinho de som, pus o som bem alto, mas aqueles pensamentos vinham. E eu comecei a sentir saudades dele, eu comecei a sentir vontade de abraçá-lo, de beijá-lo, de falar para ele que eu amava. E quanto mais eu pensava que eu estava ficando louca. Eu me lembro uma vez que eu estava falando num chá. E contei esse detalhe que eu vou contar para vocês. Eu me lembro que naquele dia, lá em Goiânia, quando eu vi, eu peguei o telefone e liguei para o meu marido. E quando eu liguei para ele, que ele atendeu, eu disse para ele: estou com saudades de você. Ele falou: eu também. Eu falei assim: eu quero dizer para você que eu te amo e quero te pedir perdão. Ele não respondeu. Eu falei: você está ouvindo? Ele falou: sim. Eu falei: eu te amo e me perdoa. Me perdoa, por favor, me perdoa. Ele falou: mas o que aconteceu, Zuleide? Eu falei: só quero que você me perdoe. Ele falou: te perdoo. Eu me lembro que um dia eu estava contando esse testemunho. Era um sábado como hoje. E no domingo, uma pessoa me ligou e falou assim: eu estava naquele chá e ouvi a senhora falando que pediu perdão para o seu marido. Eu ouvi bem? Eu falei: sim. Ela falou: perdão de quê, criatura de Deus? Se era ele que fazia tantas coisas. Mas perdão. E naquele momento, eu sabia porque eu estava pedindo perdão. Porque naquele momento, Deus me trouxe a revelação de tudo na minha vida. Eu estava pedindo perdão por nunca ter sido a esposa que eu deveria ser. Eu estava pedindo perdão por todo o tempo que eu falei mal dele e desnudei ele diante das pessoas. Porque na Bíblia é a palavra de Deus. E na Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói. E a tola, com as suas mãos, destrói. Eu sabia disso, mas eu não cumpria. Na Bíblia fala que nós não podemos falar mal de ninguém, nem para Deus. E eu falava mal do meu marido para todas as pessoas. As minhas amigas tinham pena de mim, tinha muita dó de mim, a minha família. Eles tinham muita dó de mim, porque eu contava tudo que meu marido fazia comigo. E as pessoas falavam: Zuleide, você não merece. É um absurdo ele fazer isso com você. E eu falava. Quando nós estávamos em reuniões, eu era a primeira a chegar na frente das pessoas e contar tudo que o meu marido fazia. E naquela manhã de segunda-feira, Deus me mostrou que eu, durante esses 23 anos, não conquistei nada de bom para mim, porque eu era a única culpada. Não era meu marido, porque ele não conhecia Jesus, mas eu conhecia. Eu conhecia Deus, e se Deus estava dentro de mim, se eu dizia que a minha vida era de Deus, e Ele estava comigo, eu tinha que mostrar esse Deus para o meu marido. Por isso que naquele dia que ele queria me matar, ele falava: não fala em Deus, porque você não tem Deus. Ele falava isso para mim, porque eu nunca mostrei esse Deus para ele. A minha vida era só desnudando ele diante das pessoas. Quando eu falava mal dele, era como se eu colocasse ele nu diante das pessoas.
As pessoas não gostavam dele por minha causa, porque eu falava mal, eu me apresentava como uma mulher boa, a trabalhadora, aquela mulher que cuidava, aquela cristã, aquela que ia para a igreja, aquela que orava, aquela que isso, que aquilo e que aquilo outro. E ele não valia nada. Só que naquela manhã, Deus me mostrou. E Deus falou comigo que quem estava errado dentro daquela casa era eu. E eu então pedi perdão para Deus. Eu deitei ali no chão e chorei e pedi perdão para Deus. Pedi perdão para o meu marido pelo telefone. Eu fiz algo assim dentro de mim, sabe? Eu lembro que eu fiquei assim umas 2 horas, sei lá quanto tempo, deitada naquele chão, pedindo perdão para Deus, falando: Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Se eu tenho sido atrapalho para o meu marido ser feliz, o maior erro nosso, minha querida, é casar para ser feliz. Nós temos que casar para fazer o nosso cônjuge feliz. Eu queria ser feliz e pouco estava me lixando se ele era feliz ou não. Era um dever meu, era fazer o meu cônjuge feliz. Porque do momento que eu estivesse fazendo ele feliz, automaticamente ele ia me fazer feliz também. Esse é o maior erro nosso. Nós queremos para nós, sabe? Eu me senti uma egoísta. Eu me senti que eu era a maior egoísta da face da terra. Eu queria ser feliz. Eu queria ter um casamento maravilhoso. Eu queria ter um marido maravilhoso. Do momento que ele se apresentou com aqueles problemas no início do nosso casamento, eu, como uma cristã, eu tinha que ter mudado as minhas atitudes. Eu tinha que ter tratado ele diferente. Eu tinha que ter buscado uma transformação para a vida dele na presença de Deus. Porque não tem nada que Deus não nos dá através da oração. Quando nós vamos para a presença de Deus, Ele nos concede todas as bênçãos, tudo que nós desejamos. Porque está escrito isso na Bíblia. Está escrito. E eu nunca fiz isso. Sabe porque como que eu orava? Eu falava com Deus: eu quero ver ele ajoelhado nos meus pés, beijando meus pés. Ele não me merece. Ele é um crápula, ele é um ímpio, ele não vale nada. Deus, o Senhor está vendo que eu vou para a igreja, que eu oro, que eu tenho meus filhos, que eu faço isso, eu faço... Então eu me engrandecia diante de Deus e diminuía ele. Só que tem uma coisa, querida: Deus amava meu marido como ele me amava. Porque cada uma de nós que estamos aqui somos a imagem e semelhança de Deus. Deus ama você individualmente. Cada uma de vocês que está aqui, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece os seus pensamentos. Antes que as palavras cheguem na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Sabe por quê? Porque foi Ele que te fez. Foi Ele quem te fez. E Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Deus não faz nada ruim. Deus não faz nada imprestável. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos perfeitas. Vocês são perfeitas. Sabe? Aquela pessoa que te faz mal é perfeita para Deus, porque foi Deus que fez. Mas eu olhava para o meu marido e não via nada disso. Mas naquela segunda-feira de fevereiro de 89, Deus me mostrou. Deus me mostrou que Deus amava meu marido como ele me amava. Eu voltei para casa na segunda-feira. Eu quero dizer para vocês, eu voltei uma outra pessoa transformada, mudada. A partir daquele dia, eu não aceitei ninguém mais a falar mal do meu marido. Quando meus filhos falavam: mãe, o meu pai é seu pai, cala sua boca, não fale de seu pai, ele é importante. Deus ama seu pai como ele ama vocês. A minha família, Zuleide, esse homem é meu marido. Eu não quero que ninguém fale mal dele. Eu tomei uma postura diferente, uma atitude diferente, e comecei a desejar ver o meu marido feliz, a desejar que ele fosse feliz. Comecei a olhar para ele com outros olhos. E eu me lembro que ele chegava, ele não transformou da noite para o dia. Eu cheguei em casa e ele estava transformado, não. Ele continuou fazendo as coisas. Ele passou 12 anos sem almoçar em casa. Ele saía 5h da manhã e só voltava a altas horas da noite. Ele não ia almoçar em casa.
E aquele tempo, ele não ia almoçar em casa. Só que quando ele chegava bêbado, que ele deitava, ao invés de virar as costas para ele, eu abraçava ele, eu beijava ele, ele bêbado, dormindo. Eu dizia para ele, baixinho no ouvido dele, eu te amo, e Jesus te ama mais do que eu, porque foi Ele que te fez, foi Deus que te fez. Quantas vezes eu ajoelhava beirando a cama, eu acariciava ele, ia passando a mão sobre ele, dizendo para ele o quanto ele era importante para mim, o quanto ele era importante para Deus. Eu falava, Deus, faça com que ele seja feliz. Eu quero que ele seja feliz. E a minha oração mudou, a minha luta mudou, a minha maneira de ser mudou, o meu jeito de ser mudou. E Deus foi trabalhando na vida dele através do amor. Duas coisas que andam junto, queridas, é o amor e o perdão. Se você diz que ama e não perdoa, é mentira, você não ama. Porque quando nós amamos, nós perdoamos. E nós não temos que chegar na pessoa e falar assim, eu te perdoo. Eu nunca cheguei nele e falei para ele, eu te perdoo por tudo que você fez. Não, me perdoa. Porque se você é do jeito que você é, eu sou a culpada. Eu sou a culpada. Eu quero que você me perdoe. E as coisas foram se mudando e transformando na minha vida, na nossa casa. Quando foi em junho de 92, em 1992, eu hospedei na minha casa uma pessoa, um homem de Deus, que era daqui de Porto Alegre. O nome dele é pastor Alberto Aleva. Esse homem eu hospedei na minha casa, e a esposa dele. Eu não o conhecia, nos pediram, porque eu tinha um apartamento em cima, um quarto, uma suíte, com uma sala, e eu hospedava, mesmo meu marido sendo do jeito que era, eu hospedava pessoas na minha casa que iam falar na Donep, jantar da Donep, chás da Donep. E esse homem, Alberto Aleva, ele foi para falar para uns homens da Donep, essa associação que nós estamos aqui. E a esposa dele ia falar para o chá de mulheres. E eu hospedei ele na minha casa. E naquele dia, o meu marido teve um encontro com Jesus através daquele homem. Naquele dia, em junho de 92. E o que aconteceu na minha casa? As coisas começaram a mudar. Naquela época, o nosso filho do meio tinha sido internado com overdose e meu marido não sabia. Os nossos filhos, homens, tinham afastado dos caminhos do Senhor por causa do testemunho ruim dentro da nossa casa. Eles não queriam mais nada, eles se revoltaram e todos afastaram dos caminhos de Deus. E foram para as drogas, para a prostituição, fazendo coisas erradas. E o nosso terceiro filho foi internado com overdose. E meu marido levou ele no hospital e não sabia. Ele foi saber 3 anos depois, que aquele dia ele tinha internado o filho com overdose. Ele dizia que se eu soubesse que o filho mexia com drogas, que ele mataria. Então, ele não sabia. E eu quero dizer para vocês, que depois daquele dia, o meu marido começou a mudar. E ele foi se transformando de uma tal forma tão maravilhosa. Eu lembro que ele acordava de manhã, depois que ele teve esse encontro com Jesus. Ele ia trabalhar e ele ligava para mim, eu ligava para ele e falava assim, tem um dinheiro aqui no criado mudo, aqui do lado da minha cama. Para que esse dinheiro? É para pagar alguma coisa? Ele falava, é para você. Para mim? É para você. Tudo bem, obrigado. No outro dia, olha o dinheiro ali. Eu ligava, mas é para você, mas você deixou ontem, eu nem gastei. Então, deposita, faz alguma coisa. Eu lembro que um dia ele chegou na mesa do almoço, aí ele começou a almoçar, e ele falou para os nossos filhos, sua mãe está ficando rica, ela está com a aplicação bem gorda. Quer dizer, ele estava fazendo a aplicação para mim. Depois de 17 anos que eu tinha tirado carteira e nunca tinha dirigido, um dia ele me chamou para me mostrar algo, que eu cheguei na garagem, estava lá o carro que ele comprou para mim. E eu tive que entrar na autoescola novamente, porque eu não sabia mais dirigir. Eu tive que entrar novamente na autoescola.
Outro dia ele chegou lá em casa com os papéis para mim assinar. Eu comecei a ficar assustada. Eu lembro que eu liguei para minha irmã em Brasília, contei para ela, falou: Zuleide, ele está com a vida dele transformada. Ele entregou a vida para Jesus, ele se transformou. Zuleide, isso é bênção de Deus, agradece a Deus. Eu falei: mas eu estou com medo, eu estou assustada. Uma vida inteira sofrendo, passando dificuldades. Eu estou com medo. E naquele dia levou aqueles papéis para mim assinar. Quando eu peguei aqueles papéis para assinar, eram as contas dele do banco, 3 bancos que ele tinha conta. Ele me colocando como titular das contas dele no banco. Todos os talões de cheque vinham com o meu nome no talão. E depois daqui vinha o nome dele. E eu fui percebendo o quanto aquele homem foi sendo transformado e foi sendo mudado. E eu quero dizer para vocês, minha querida, eu comecei a entender algo, que aqueles meus sonhos que eu falei no início, que foram todos engavetados, que eu achei que eles tinham apodrecido e estava até com mau cheiro, eu percebi que aqueles sonhos estavam todos tomando vida e tomando forma. Eu tinha um sonho de ter um pai, e eu entendi que eu tenho o melhor pai do mundo, que eu tenho o Senhor meu Deus, que é o meu pai, aquele que não dorme, aquele que cuida de mim, aquele que me carrega no colo, que enxuga as minhas lágrimas, aquele que me laça com laços de amor, aquele que me faz viver hoje com 63 anos de idade os meus sonhos de adolescente. Eu tenho um pai maravilhoso, um pai que não me abandona, um pai que pega na minha mão e anda comigo, e caminha comigo, e me aconselha e me ensina. Eu que sonhava em ter um marido maravilhoso, hoje ele fala para mim assim: eu já te falei que eu te amo. Eu acordo à noite com ele me beijando, me abraçando, me beijando, sabe? Ajoelhado, beirando na minha cama, passando a mão em mim, orando por mim nas madrugadas. Tudo que ele vê de lindo, de bonito, ele quer me dar. Eu até comecei a ter um complexo comigo, que eu sou bonita, de tanto que ele fala que eu sou bonita, eu fico nessa complexada. Meu Deus, eu me sinto até, sabe? Toda roupa que eu ponho, ele acha bonito, tudo, meu pé, e olha, e fala, e elogia. Hoje eu tenho aquele marido que eu queria sentar na beirada, na frente da lareira, sabe? Eu tenho esse marido que anda comigo. Eu queria ser o quê? Uma advogada. Hoje, eu e meu esposo somos conselheiros de casais. O ano passado nós ficamos um mês nos Estados Unidos, fazendo encontro de casais, seminários de casais. Já fomos para lá várias vezes, fazendo trabalho com casais. Hoje nós aconselhamos casais, nós temos um ministério só com casais, trabalhando. Hoje eu me considero uma grande advogada. Eu não separo o casamento, mas eu uno o casamento. Eu faço um trabalho para o Senhor Deus, de advogada e de juíza extraordinário. A minha vida hoje e do meu esposo é trabalhar para ver os lares transformados, os casamentos restaurados, pessoas que vêm nos aconselhar conosco com a vida completamente detonada, o casamento acabado, pessoas que já não dormem junto há 8 anos, e eles vêm se aconselhar conosco e de repente eles estão em uma perfeita lua de mel, começando tudo do zero. Hoje, todos os meus sonhos foram resgatados. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E eu quero que você apresente seus sonhos diante do Senhor. Aquele sonho que já está engavetado há muito tempo. Aquele sonho que você pensa ele não existe mais e não tem como ele existir. Eu quero que você pense nesse sonho. Eu vou estar orando por vocês. Mas eu quero que antes de eu orar com vocês com os olhos fechados, eu quero que todos, por favor, para que ninguém fique constrangido. Eu quero fazer uma pergunta para você, querida, antes de eu orar com você. Sabe?
Você gostaria de convidar aquele Jesus que um dia entrou na vida do meu marido e transformou? Você gostaria de convidá-lo para entrar no seu coração nesta tarde? Se você gostaria, você levanta a sua mão, aonde você está. Amém, 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 querido, amém, amém, amém. Ele te ama. Esse Jesus ama vocês. Amém, querido. Eu vou estar orando por vocês. Mas eu gostaria que vocês abrissem os olhos um pouquinho e olhassem aqui. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa. Uma pessoa que me fez viver no inferno 23 anos. E hoje me faz viver um pedacinho do céu aqui na terra. O meu esposo, eu quero apresentar para vocês. Amém? Vocês poderiam dar uma salva de palmas para Jesus? Esse é meu esposo. Aquele que anulou os meus sonhos de adolescente. Por causa dele, eu nunca sentei na frente de uma lareira. Por causa dele, eu não formei em direito. Por causa dele, eu perdi os melhores anos da minha vida. Mas o meu Deus, o Deus do meu marido, aquele Deus que nos ama, Ele restaurou tudo. Ele tirou da gaveta todos os sonhos apodrecidos e deu vida, ressuscitou tudo. E hoje eu tenho 63 anos de idade e eu vivo o sonho de adolescente. Hoje nós andamos de mão dadas. Hoje nós conversamos, somos amigos. Hoje nós dois ajoelhamos, oramos juntos. Nós dormimos juntos. Estamos num quarto de hotel que é a cama é de solteiro. Mas nós dois dormimos na mesma cama. Aí, abraçadinhos. Amém. Eu quero que ele fale algo para vocês. A cama cabe os dois, viu? Quer dizer, o que a Zuleide falou aqui é uma pequena fatia de um grande bolo. Foram muitos anos que eu agi de uma maneira totalmente errada diante de Deus e diante da sociedade. Eu era uma pessoa muito temida, que eu brigava com todo mundo, era muito exigente, andava sempre armado, achava que um revólver resolvia qualquer situação, podia resolver qualquer problema. Quantas vezes puxei revólver para tirar a gente dentro do carro para me dar satisfação por que ele me ultrapassou correndo na rua. Eu falava para ele: você acha que a rua é sua? A rua me pertence também, eu pago imposto, você não tem o direito de passar desse jeito. Isso para vocês verem o quanto o homem cai, o quanto o homem perde a sua dignidade, perde o respeito por tudo. Por quê? Por não conhecer a Deus. Eu não sei como é que está a sua situação, a situação da tua família, não sei como seu marido é, como são seus filhos. Mas eu sei como eu fui. Eu sei como eu agi. A Zuleide não contou, mas um dia eu peguei uma bereta 6,35 e coloquei assim no ouvido do meu filho caçula, com a bala na agulha. E o filho mais velho chegou na hora e tirou. Esse era o homem que eu era, a pessoa que eu era, porque eu não conhecia a Deus. Eu andava de acordo com os padrões do mundo, atrás de bebida, atrás de mulheres, atrás de brigas, de mentiras, de enganos. Por quê? Eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Eu estava sentado ali, e aquele senhor lá atrás me falou assim: você acredita que Deus pode mudar tudo? Eu falei para ele: acredito. Eu sou essa pessoa. Eu sou testemunha viva disso. Deus muda. Sim, Deus pode mudar qualquer situação. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não existe nada que Ele não possa fazer. Nada. Não vá pensar você que o problema que você está enfrentando hoje é tão grande que não tem mais solução. Eu te digo, a solução é tão barata, que não te custa nem um centavo. Talvez você tenha gastado muito dinheiro para tentar resolver um probleminha. E nós temos um Deus
que resolve tudo por nada, simplesmente pelo compromisso que você tem com Ele, de convidá-lo a fazer parte da tua vida, de convidar esse Jesus maravilhoso, que pode todas as coisas, o qual Deus deu autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Esse Deus maravilhoso, Ele está aqui no nosso meio, que a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio deles. E esse Jesus maravilhoso está aqui hoje, está aqui no nosso meio. E vocês não vieram aqui por acaso, porque a Rosana convidou, ou sua amiga convidou, ou você veio aqui por causa de um chá da tarde. Não, você está aqui porque Deus permitiu que você tivesse essa tarde aqui, porque Deus tem uma bênção muito grande para a tua vida. Eu não sei como está a sua situação, mas eu sei o que Deus pode fazer. Eu sei o que Deus pode mudar. Deus pode restaurar tudo. Deus pode transformar tudo. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Onde o homem não faz, Deus faz. E Ele quer fazer na tua vida hoje. Por isso que você está aqui, nesta tarde. Amém? Quero falar só 2 coisinhas antes de orar com vocês. Primeira é que aquele nosso filho que foi internado com overdose, hoje ele está com 35 anos e ele é o nosso pastor. A nossa filha, aquela que não queria casar, hoje é casada com um gaúcho maravilhoso, lindo, belo. Ai, meu Deus, como ele é bonito. E os 2 são pastores de jovens. Isso que é sogra, viu? Todos os nossos filhos servem o Senhor, os nossos netinhos, tudo criado nos caminhos do Senhor. O nosso filho mais velho que falava para o pai, eu vou te ver um dia morto no balcão de um bar, bêbado. Esse nosso filho, quando ele Deus transformou a vida do meu marido, disse, o meu pai, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Eu quero esse Jesus. Então toda a família assim. Eu me lembro uma vez que eu estava em Santiago, falando no chá. A Rosana era a coordenadora lá, a Rosana que está aqui, que é a coordenadora de vocês. Você estava lá. Tinha sentada na minha frente uma senhora com uma bengala. Eu até vi, parece que tem alguma ali. Eu fiquei meio preocupada. Falei, será que vai repetir aquilo, meu Deus? Ela pegou ela me parou no meio da preleção e pegou a bengala e fez assim para mim. Esse homem já morreu, né? Esse homem não existe mais, ele já morreu, né? Hã? Esse desgraçado ainda está vivo? Está bem vivo. Ele está bem vivo aqui, lindo, maravilhoso. Quando eu falei, vocês acharam que era um homem bem feio, né? Mas vocês viram que não é. Ele é um árabe muito, muito lindo. Amém? Eu quero, nesse momento agora, eu quero orar com vocês. Todas aquelas pessoas que levantaram a mão. Levanta sua mão novamente. Isso. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Onde vocês estão? Todas ficam de pé. Então vamos fazer o seguinte, todas ficam de pé, todo mundo. Aquelas que levantaram a mão, vem aqui, eu quero dar um abraço em você. Sabe aquele abraço assim, de mãe para filha, que eu quero dar em você? Vem aqui. Vocês que levantaram as mãos, venham. Aquelas senhoras lá atrás, lá no cantinho, né? Ai, que linda. Se alguém que estiver trabalhando aqui quiser fazer essa decisão, convidar Jesus para entrar no seu coração, fique à vontade, porque esse Jesus pode. Aleluia! Esse Jesus pode, esse muda as circunstâncias. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, que estão aqui na frente. Eu vou dizer uma coisa para você, esse passo que você deu hoje é muito importante. Talvez você vai sair daqui da mesma forma, atravessar esse shopping, pegar seu carro e ir para casa da mesma forma que você chegou. Só que sua vida, a partir desse momento, é outra. Porque no mundo espiritual, muita coisa já mudou. E vai continuar mudando. E só vai melhorar. Porque as angústias, as tristezas, as decepções de hoje em diante vão acabar. Se você crer verdadeiramente que esse Deus pode transformar tudo, porque Ele pode, e é o único que pode.
Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. É uma breve oração. Repete comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está me dando nesta tarde para transformar a minha vida. Senhor Jesus, eu quero te convidar que a partir de hoje o Senhor tome conta de mim. Que a partir de hoje que o Senhor seja verdadeiramente o meu Salvador e o meu Senhor. Eu entrego minha vida nas tuas mãos, sabendo e crendo que a partir de hoje eu terei uma nova vida, uma vida de paz, de alegria, porque eu sei que neste momento o Senhor estará enchendo o meu coração de paz, essa paz que o mundo não dá, que o Senhor dá de graça. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter vida eterna contigo. Amém? Amém. A Zuleide vai orar agora por vocês. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada uma dessas vidas. Deus, que essas mulheres, ao sair daqui, elas sintam, Senhor, que algo diferente aconteceu em suas vidas. A partir de hoje, elas tenham certeza que todas as lágrimas delas vão ser enxugadas pelo Senhor. Que o Senhor vai estar com ela todos os dias da vida dela. Abençoa seus negócios, abençoa sua família, abençoa filhos, marido, abençoa a vida financeira. Senhor, traga saúde, traga paz. Unge essas mulheres hoje com o óleo da paz, com o óleo da alegria, Pai. Senhor, transbordante, e que elas possam verdadeiramente, ó Deus, ter uma vida voltada para o Senhor, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer por cada mulher que está aqui neste recinto, por cada homem, por cada jovem, por esse pessoal que trabalha aqui, Senhor, nosso Deus, nesse restaurante. Deus, derrama sobre eles a bênção do Senhor, a bênção, Senhor, da prosperidade, que tudo que eles tocarem a mão seja próspero e abençoado pelo Senhor, ó Pai. Onde eles colocarem a planta dos pés, Deus, seja terra santa e abençoada pelo Senhor. Deus amado, o proprietário deste hotel, desse restaurante, o proprietário, Senhor nosso Deus, o gerente, as pessoas que aqui trabalham, Senhor, o pessoal que estão ali na filmagem, Deus amado, esses homens que eu estou vendo, anda para lá e para cá ajudando, Senhor, nesse chá. Pai, que as bênçãos do Senhor sejam estendidas a cada um deles, ó Deus. Senhor, que ninguém saia daqui deste lugar da mesma maneira que aqui chegou, mas saia daqui transformado, mudado pela doce e maravilhosa presença do Espírito Santo do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Rosana. Que Deus possa estar com vocês, querida. Muito obrigada pela paciência de me ouvirem, tá? Que Deus abençoe.